Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Semana Barão Você Mais Próspero. Para você que está chegando agora, a Semana Barão Você Mais consiste em conteúdos para a nossa comunidade referentes à saúde, bem-estar, alegria, com foco em ajudar você no seu desenvolvimento humano. Nós agradecemos o pessoal que está chegando aqui. Boa noite você no familiares. Boa noite, convidados da nossa convidada de hoje. Na Semana Barão, você mais próspero, nós trazemos hoje um tema bem importante e bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre endividamento em época de pandemia. Você está endividado? Então, esta live é para você. Você está preocupado com o destino do seu dinheiro? Então, esta live é para você. Você está precisando de crédito? Esta live é para você. Você tem dinheiro, está pensando o que fazer com seus investimentos? Essa live é para você. Você está com dificuldades ou dúvidas sobre tributos? Essa live é para você. Tenho certeza que vamos poder aprender muito nesta noite. A nossa convidada de hoje, uma pessoa bastante qualificada, é a doutora Maria Fiorini. Doutora Maria Fiorini, ela é advogada, pós-graduada em Direito Tributário, em Direito Previdenciário e Direito da Família. Ela também é especialista em finanças, sócia proprietária da Fiorini Advogados Associados em Santo André e também da FG Cred Soluções Financeiras em Mauá, e vai falar para a gente sobre endividamento em época de pandemia. Querida Maria Fiorini, doutora Maria Fiorini, seja muito bem-vinda a mais uma live. Vem para a tela com a gente. Olá, boa noite, tudo bem, Simone? É um privilégio ser convidada pelo Colégio Barão de Mauá, ser entrevistada por você. Estou muito feliz mesmo de estar aí contigo. E estamos aí, a gente vai começar a falar sobre endividamento em época de pandemia, né? Hoje, o que mais acontece, o que está acontecendo hoje? E é um bate-papo no qual eu gostaria que todos e que estiverem ouvindo façam as perguntas, fiquem à vontade de perguntar, de questionar, porque é uma coisa que hoje que está acontecendo, né? Com a Covid-19, é uma preocupação internacional, isso que está acontecendo. E é um desafio, né, na perspectiva social, está impactando severamente a nossa vida, o nosso cotidiano. E por essa razão, né, que o governo, ele está regularizando, organizando um pacote de medidas, tanto medidas econômicas, financeiras e judiciais. Eu acho muito importante nós estarmos conversando sobre isso, porque ainda está muito incerta, né, as expectativas. Nós estamos no meio do ano, não ainda falam da vacina, né, essa vacina sair em dezembro, mas não se sabe ao certo se isso vai acontecer ou não, e isso está impactando a nossa vida, o nosso cotidiano de todos nós e do mundo inteiro. E nesses próximos meses, está sendo adotadas várias medidas que vão ser adotadas também, e eu gostaria de colocar que isso, com tudo isso que está acontecendo hoje, vai elevar muito o grau de endividamento das famílias. E a inadimplência também. Isso é bastante preocupante,
porque isso acaba tendo muita demanda judicial, acaba tendo bastante demandas na conciliação judicial, demandas trabalhistas. Infelizmente, a gente não tem, nós brasileiros e o mundo todo, não temos como evitar isso. Os bancos, né, anunciou umas medidas, né, a própria Febraban, de estar prorrogando os vencimentos, né, das dívidas, principalmente de empréstimo pessoal, de crédito imobiliário, de financiamento de veículos, mas isso ainda está longe da pessoa não se endividar, não é, Simone? Então, o que está acontecendo? Mesmo as prefeituras, né, a Prefeitura de São Paulo, suspendeu os pagamentos da Coab, né, para quem paga até R$ 250, as parcelas foram prorrogadas para o final do ano, ficaram suspensas, mas mesmo assim, isso não vai deixar de impactar. Por quê? Infelizmente, eu falo porque também sou empresária, advogada e empresária, nós estamos muito à mercê de uma situação bastante preocupante, porque, infelizmente, com essa pandemia, né, nós tivemos que muitos, principalmente na minha área, tanto no escritório de advocacia, como na empresa no qual eu sou sócia, eu tive que fechar, tive que trabalhar em home office. Essa é uma realidade. E hoje, grandes empresas multinacionais encerraram contratos de aluguel em grandes centros comerciais e colocaram os seus funcionários para trabalhar em casa, em home office. Por quê? Porque por risco, né, não perder para que eles não contraiam o Covid-19. E com isso, gera um impacto. E muitas empresas tiveram que fechar, muitas empresas tiveram que mandar muitos empregados embora, outros empregados tiveram que diminuir a jornada de trabalho. Isso causa um impacto muito grande, econômico, financeiro, para nós, tanto nós como empresários, como as pessoas que são assalariados. E isso daí, de um lado, faz a gente criar. É triste, lógico, mas é na crise que a gente cria, né, Simone? É nesse momento que nós conseguimos criar uma alternativa. Muitos que fecham o seu comércio acabam vendendo algo, acabam fazendo uma outra atividade. Aqueles desempregados ou que estão em casa, que não tem perspectiva nenhuma, acabam indo para uma outra atividade. Tem que criar, temos que sobreviver isso. E o governo acaba sempre criando algumas situações, né, para as empresas, como o Pronamp, que é uma linha de crédito que é voltada a pequenas e microempresas. Esse Pronamp é muito importante, obviamente, todo mundo sabe, né, fala assim, poxa, né, eu como sou sócia de uma financeira, todo mundo pergunta, mas cadê o Pronamp? Onde está? Acabou o dinheiro dos bancos. E os bancos privados não estão fazendo. Bom, os bancos privados estão fazendo, sim. Só que tem uma verba que o governo destina, que é um valor destinado
para que faça esse empréstimo para as empresas. A vantagem é o início, né, ainda dá uma carência de 8 meses, né, para iniciar o pagamento, a taxa, os juros anual corresponde à taxa Selic mais 1,25%. Pode ser feito em todos os bancos. Está sendo feito hoje pela Caixa, o Banco do Brasil. E que quem tem direito a esse crédito são as empresas que são constituídas ao longo de 2019. Não vale para a empresa que são abertas nesse ano. E também para as microempresas, que que é feita através do site da Receita Federal, no portal do ECAC. Doutora Maria Fiorini, a senhora estava falando conosco, né, sobre como que a pandemia afeta a vida das pessoas. Nós vemos que tem pessoas que perdem emprego, empresário que não sabe o que fazer, porque muitos microempresários, inclusive no nosso município e ao redor, ao entorno, eles estão com dificuldades, porque ficar tanto tempo com seus comércios fechados, isso gera inquietações, né? A pessoa não tem como gerar receita. E ela precisa pagar as contas, pagar os seus funcionários. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque ora não tem receita, ora como pago as contas, né? A matemática não fecha. Além disso, além dos empresários, dos pequenos empresários, nós também temos a nossa população, porque esta população trabalhadora também precisa pagar as suas contas, a sua água, a sua luz, o colégio do seu filho, precisa comprar, consumir, ir ao supermercado, né? Então, isso emocionalmente já deixa as pessoas comprometidas. E aí, o que nós percebemos? Que tanto o empresário, né, a pessoa jurídica, quanto a pessoa física, ela entra numa dificuldade, até de falta de informação ou de não saber o que fazer, né? Eu digo que isso gera umas angústias, que são as ausências de respostas. Estou angustiado porque não sei se vou receber da empresa que eu trabalho, estou angustiado porque não sei se vou perder o meu emprego, estou angustiado porque estou vendo o meu negócio morrer. E eu imagino que nesse meio dessa bola de neve de angústias, as pessoas precisam tomar decisões. E aí eu acredito que talvez aumentem o seu endividamento. A pessoa física, ela pega empréstimo, aí ela pega o cheque especial para cobrir o empréstimo, pega o cheque especial para pagar o cartão de crédito, isso vira uma bola de neve. O empresário, muitas vezes, por desconhecer até essas linhas de crédito, ele vai também tomando decisões impensadas. Diante de todo esse cenário, a senhora, como especialista, tanto em direito tributário, previdenciário e finanças, e ainda sócia proprietária de uma empresa de soluções de crédito, gostaria que a senhora trouxesse para a gente 2 cenários. O primeiro cenário, como essa população, sua física, né? E o segundo, como a população de pessoa jurídica pode adquirir essa informação. A senhora traz informações muito importantes, né, sobre o Pronamp, as linhas de crédito. Como ter acesso a essa informação e fazer com que isso seja um caminho para essa consciência como uma solução? Por favor, traga essas soluções para a gente, porque eu acho que a população que está nos assistindo, né, qual o caminho, doutora? É muito importante, né, essa pergunta, Simone, que você está fazendo. Hoje, a solução, né, tem algumas soluções. Para as pessoas que estejam desempregadas, para as pessoas que são na condição de microempresários, contribuintes individuais ou trabalho informal, né, tem o auxílio emergencial. Esse é uma situação,
né? Uma condição que o governo está disponibilizando, são parcelas que tem que ser preenchido, né, pelo site ou baixar o aplicativo no celular e fazer a solicitação. Há casos que a pessoa não consegue esse auxílio por algum motivo, e a pessoa, no próprio site mesmo, ele pode estar fazendo a revisão, ou através da Defensoria Pública, pode ser feita essa revisão quem não conseguiu, quem não consegue, né, lógico, isso mesmo. No caso, quando você falou, Simone, dos bancos, né, isso daí é uma coisa muito séria mesmo, porque as taxas são altíssimas, as taxas de juros hoje, principalmente do cheque especial, ela vai em torno de 180% ao ano. O cartão de crédito, a gente está falando de 300% ao ano. Isso daí é um impacto muito grande. O maior indivíduo, na hora que surge essa crise, onde que a pessoa vai? A pessoa vai no cartão de crédito, a pessoa vai usar o cartão de crédito, a pessoa vai no cheque especial, só que vai no caminho errado, porque o cheque especial é uma bola de neve, e os juros são altíssimos, mesmo teve uma queda dos juros, mas mesmo assim, é um juros alto. O cartão de crédito, se a pessoa não paga a fatura dentro do vencimento, vai para aquele parcelamento, que é o rotativo, isso também gera um impacto muito grande, porque chega a 300% ao ano, isso daí acaba impactando muito as finanças da pessoa. Então, a solução para isso, nesse momento, é sentar com o gerente, conversar, fazer um parcelamento, evitar usar o cheque especial. É fácil? Não é fácil. Não é. Mas há casos que pode ser feito um parcelamento de empréstimo pessoal com uma taxa menor, para que corte esse limite, que é um limite alto, ou, não digo cortar, mas usar menos, não está utilizando 100% desse limite, diminuir esse limite, não endividar mais, porque, nesse caso, quanto mais vai usando o limite, vai se enforcando. Então, a situação seria, nesse caso, seria um parcelamento, pedir um empréstimo pessoal, uma taxa mais acessível do que o cartão de crédito e o cheque especial. Obviamente, como eu disse, não continuar usando esse limite. E também, existe também outras linhas, né, para quem está trabalhando, está numa empresa, que é o consignado. O consignado que os bancos oferecem na folha de pagamento, que tem uma taxa atrativa. Esse consignado, a pessoa pode ser feito quando a empresa faz um contrato de consignado com o seu banco, no qual abre a conta. Esse consignado, a vantagem que a pessoa pode estar com o nome negativado no SPC Serasa e vai pagando as parcelas. E a taxa é uma taxa bem atrativa, uma taxa bem abaixo de um empréstimo pessoal. Isso seria uma das soluções, né? Isso daí. E diminuir as despesas, isso é o que tem que ser feito. Primeira coisa, o que eu estou fazendo? O que eu estou gastando a mais? Sei lá, o que é supérfluo? O que é supérfluo para mim? O que é essencial para mim? Tem coisas que eu tenho que cortar. Será que eu devo cortar aquela comida, aquela pizza? Será que eu não consigo fazer a pizza em casa? São coisas que dá para a gente evitar de gastar. Então, precisa fazer, principalmente, um planejamento financeiro. É planejar financeiramente. Cada pessoa
fazer uma planilha do que eu estou gastando, quanto eu ganho, quanto eu vou ganhar esse mês, o que eu posso gastar esse mês, o que eu vou cortar. Isso é muito importante, é fazer um planejamento financeiro. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, não tem como fazer isso devido às vezes, pela situação, talvez, ou seja, porque ganha muito, por N motivos. E tem profissionais que fazem esse tipo oferecem esse serviço. Tem N profissionais que oferecem um planejamento financeiro. É muito importante isso daí. É muito importante a gente planejar antes de gastar. Agora, quando a situação já está na situação no vermelho, é fazer aquela planilhazinha e ver onde eu vou cortar, o que eu vou cortar, o que eu vou deixar de gastar, onde eu vou negociar. Aquele juros está muito alto, está alto, então eu vou negociar com o gerente do banco. E tem casos que dá para ser feito negociações. Eu acho que hoje a tendência, ou tem vários bancos, né, os principais bancos, principalmente a Febraban, deu uma vantagem muito grande nos financiamentos, um prazo maior para pagar, 60 dias para pagar o financiamento imobiliário, eu já tinha comentado antes com você, os empréstimos pessoais, o financiamento de veículos pode estar prorrogando para 60 dias, mas observar muito, muito bem, ver a pessoa observar quando for fazer essa prorrogação, se isso não vai ser cobrado juros no final, tem que deixar muito bem assertivo essa decisão. Se isso não vai impactar no credit score da pessoa, então isso tem que ser analisado com bastante critério antes de tomar essas decisões de estar prorrogando as dívidas, entendeu? A outra situação que pode ser feito, né, é o que está acontecendo hoje, saiu há uns 15 dias, né, as dívidas tributárias da União, está sendo parcelada. Isso é uma novidade para quem está devendo para a União, principalmente pessoa física e jurídica, quais são as dívidas da União, imposto de renda, PIS/COFINS, pode ser parcelado. Está tendo desconto, até 70% de desconto. Então, agora é o momento de renegociar. Quem tem condições de renegociar, vamos renegociar. É o momento de limpar o nome. É um dos caminhos que pode ser tomado. A senhora, obrigada, a senhora traz para nós muitos caminhos, né? E é bem interessante. Eu estou anotando aqui e fiz uma listinha destes caminhos. A senhora coloca, né, até as relações de consumo. O que eu estou consumindo é essencial para mim, eu preciso disso nesse momento. Será que esse consumo não vai trazer mais endividamento? Para a gente ter cuidado com esse consumo consciente, né? Depois a senhora traz essa questão de ter esse planejamento financeiro, que às vezes a mente da gente está tão desesperada que a gente sai tomando pés pelas mãos, né? Então, primeiro, eu vejo o meu consumo, se esse consumo é inteligente. Depois eu faço um planejamento financeiro. Eu coloco lá na minha tabelinha o que eu gasto, o que entra, como está a situação. A senhora colocou outro ponto especialmente importante, que é renegociar dívidas, né? Renegociar contrato, ligar para o credor, conversar, se paga aluguel, renegociar o aluguel, ver condições, dá para jogar lá para frente o pagamento. A senhora coloca também uma coisa muito importante, que é buscar as linhas de crédito inteligentes. E também, até essa questão de dívidas, né, as dívidas da União. Doutora, essas dicas são
sensacionais. Queria fazer uma pergunta para a senhora, até para a população. Existem coisas que a população não sabe, que elas estão ocultas, que elas precisam saber, referentes a bancos, referentes a negociações, que a senhora possa trazer isso? Nesse dia eu estava vendo o seguinte sobre taxas, sobre informação que a população às vezes desconhece, né? Sobre esses dias que dá para parcelar até o IPVA, que as pessoas podem reparcelar dívidas. Então, quais são aquelas informações secretas que a população às vezes não tem conhecimento e que a senhora poderia trazer para ajudar? Olha que pergunta que eu estou te fazendo. Mas aquela coisa que dá esse direcionamento, né? Tipo, pare de ser enganado, é mais ou menos assim. Não, é uma pergunta bastante interessante, Simone. É que não tem segredo, né? Tudo está num negócio chamado Google. Mas hoje o que está sendo feito, né, bastante utilizado, né, que eu falei no caso das dívidas tributárias, né, que isso daí a União, né, tá fazendo esse parcelamento e até dando desconto de 70%, né, isso daí tá ajudando bastante. Agora, falar para você que tem, assim, uma fórmula mágica, eu não sei, eu posso passar o que está acontecendo hoje, né, que principalmente quem tem empréstimo, que eu achei interessante, quem tem dívidas da casa própria, do sistema financeiro da Caixa Econômica Federal, principalmente quem tem essa modalidade, né, que paga o financiamento da casa própria, o que eles estão fazendo? Eu achei tão interessante isso daí, eu até marquei aqui, que eu até separei aqui, que eles estão fazendo, eles estão passando ele ampliou de 90 dias o contrato para 120 dias, ele deu uma pausa nesse contrato. Então, isso daí é muito interessante, porque muita gente financia a casa, então, pode estar dando essa pausa do pagamento do contrato da casa própria. Isso dá um fôlego, por exemplo, 120 dias é um fôlego, é uma coisa ótima que está acontecendo para colocar as contas em dia. E também tem uma situação também que uma carência também para quem vai financiar hoje um imóvel, eles para contratos novos, eles estão dando uma carência de 180 dias. Isso também está ajudando bastante. Com isso, fomenta também o mercado imobiliário, né? Isso é muito importante, que volta a economia a crescer. E tem coisas também que a gente pode estar fazendo, que eu achei interessante, que saiu exatamente essa semana, que são os empréstimos consignados do INSS, que eles estão dando uma carência de 3 meses, até 90 dias, ou seja, 3 meses para a pessoa pagar. Antes, as pessoas que faziam essa modalidade de empréstimo, ela pagava no dia seguinte, no mês seguinte. Então, o governo, até o dia 30 de dezembro, ela pode ter essa carência até 3 meses. Isso em todas as financeiras, em todos os bancos. É uma opção para quem está precisando de dinheiro e fazer esse empréstimo. Até porque a taxa de juros é uma taxa, assim, bastante atrativa. E também o prazo, né? O governo já tinha liberado antes esse prazo, até em 84 parcelas. E também uma outra situação, que também é nessa própria medida que o governo tomou, que para quem é beneficiário do INSS, ele pode estar desbloqueando o benefício a partir de um mês.
Aposentou, ele vai no site do governo, no site do INSS, desbloqueia para fazer o empréstimo. Isso até o dia 30 de dezembro, tá? Nessa situação de pandemia. Então, são algumas medidas que podem estar fazendo, que vai ajudar a pessoa se livrar um pouco da dívida, ter um fôlego. Tem uma medida provisória que, infelizmente, foi quinta-feira, foi em votação, mas foi prorrogada. Isso está tendo é uma novidade, tá, gente? Está sendo muito forte a pressão da Febraban. O que acontece? Eles querem baixar a taxa de juros. Seria ótimo. Isso seria no momento da pandemia. Isso seria ótimo se acontecesse isso realmente, só que prorrogaram a votação. Não sabemos quando vai votar em pauta isso. Eu acho que o momento é que volte em pauta, urgente isso, porque, como a Simone falou, as taxas são muito, muito altas. Cheque especial, tem cheque especial de 8% ao mês. A gente está falando de 8%. A gente está falando de cartão de crédito de 10% se você não pagar no rotativo. Então, se isso não acontecer, isso ao mês, ao ano chega um cartão de crédito 300%. E se isso continuar desse jeito, a população vai estar mais endividada. Quer dizer, já estava endividada a população. E se isso acontecer, vai estar mais endividada, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas estão com salário ganhando menos e não tem condições, não tem poder, não está tendo condições de pagar as suas contas. Então, nós precisamos, sabe, cobrar isso daí, cobrar que essa medida provisória, ela entre em votação, que não aconteça o que aconteceu quinta-feira. Isso gera um impacto muito grande nas nossas finanças. Tem que baixar, pelo menos na época de pandemia, diminuir essa taxa de juros. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Uma outra coisa que eu gostaria de passar, principalmente para as empresas, os empresários, aquelas empresas que, infelizmente, fecharam nesse tempo de pandemia, existe muitos contratos de aluguéis que existe uma questão de negociação. Dá para negociar os contratos de aluguéis, principalmente das empresas, só das empresas, pessoa física não, tá? O que acontece? Dá para, pelo menos, 50% do valor do aluguel, estar negociando esse valor ou parcelar esse valor enquanto a empresa estava fechada. Porque teve muitas atividades que tiveram que fechar, bares, restaurantes, academias, que tiveram que fechar porque são atividades não essenciais. E com isso, muitos fecharam e quem sobreviveu tem uma dívida aí para pagar. Então, nos contratos, seria o bom senso negociar direto, né, com a empresa, né, que está administrando a locação, administrar ou negociar direto com o proprietário, e já tem até julgados, em segunda instância, que os juízes estão dando os liminares para que, nesse período que ficou fechado, de redução de 50% dos aluguéis. Então, a gente está falando de que o que está acontecendo hoje, que os juízes eles estão sendo bastante sensíveis em relação a isso.
E eu diria que grande parte do TJ são bastante favoráveis a essa redução de 50%, se não houver negociação. Mas eu falo como advogada, primeiro tentar uma negociação. Só acionar a justiça, em última hipótese, porque isso causa um desgaste muito grande, tanto para quem vai ajuizar uma ação, e para quem também, né, o proprietário do imóvel. É lógico, o proprietário vive disso. A gente está falando numa situação que infelizmente, né, para os dois lados é difícil, mas se chegar nesse ponto, vai ter que ajuizar uma ação mesmo. Mas tentar negociar, em primeiro lugar, é o bom senso. O bom senso é a melhor prática, é a melhor situação nesse momento, é o bom senso. E eu vejo que muitos estão conseguindo fazer as negociações sem ir para a justiça, no próprios escritórios de advocacia, extrajudicial. Quando vai para a justiça, muitas vezes consegue até fazer no Sejusc, antes de ir na mesa do juiz, porque depois que o juiz der a sentença, né, todos nós sabemos que não tem jeito, né, negociação, não tem negociação, a não ser que entre com recurso. Nós precisamos mesmo, nesse momento, é o bom senso. Sim. E assim, nós temos alguns comentários aqui do pessoal que está chegando, o pessoal que está comentando aqui. Vamos colocar alguns na tela. Já estou lendo alguns aqui, ó. Gerson Ribeiro, seja bem-vindo. Vera Vó. Muitos companheiros aqui do Rotary, pessoal dos rotarianos, sejam muito bem-vindos nesta noite. Obrigada a todos. A esta live. Bem-vindos, Vera Mara Lisboa está aqui conosco, a Wanda Valese. A Lúcia, tem uma pergunta da Lúcia Cardoso. Vamos colocar a pergunta da Lúcia Cardoso na tela, por favor. Boa noite, recebo várias ligações referentes a empréstimos e se identificam como sendo de banco, e não é. É legal utilizar o nome do banco que tem um conta corrente com todos os meus dados pessoais? Bom, precisa ver que tipo de empréstimo está sendo ofertado. Se for um empréstimo consignado de aposentadoria, é legal sim, porque tem muitas financeiras sérias que fazem ligações e tem todo o cadastro, porque são correspondentes dos bancos, e os próprios bancos passam essa listagem dos dados pessoais da pessoa, quanto que a pessoa está usando do limite do INSS, que a gente chama de margem, né? E se a pessoa quer fazer um empréstimo ou não. Mas tem que tomar o máximo de cuidado, porque também tem empresas que não agem de boa fé. São empresas que querem dar o golpe. Então, o importante é perguntar a empresa, pergunta o CNPJ, tem que questionar mesmo. A Lucy fez essa pergunta, é muito importante, Lucy, minha grande amiga, obrigada pela pergunta, é uma pergunta bastante relevante, isso está acontecendo muito golpe em aposentados, e com isso acaba queimando a imagem, sujando a imagem de empresas sérias, de soluções financeiras. Tem muitas empresas boas, tem a Crefisa, tem várias franquias boas, né? Por exemplo, a Sorocred, várias franquias. Então, se fizer, desde que sejam realmente, passe o CNPJ, fale quem se identifique a empresa, eu acho que pode, eu acho não, né? Deve ser feito, é permitido ser feito, porque
existe uma empresa séria, mas tomar muito cuidado com os golpes, isso tem pessoas de má fé também, tá certo? Doutora, muitas pessoas estão se aproveitando dessa situação para dar golpes, né? Até com propósito, porque as pessoas estão numa vulnerabilidade tão grande que às vezes elas, sem saber como ter uma saída para os seus problemas, às vezes acabam acreditando, né, em algumas coisas. Que dicas que a senhora dá para as pessoas, para a nossa população, para não cair em golpes, nem as pessoas físicas e nem jurídicas? Olha, a dica eu retorno a falar. Quando ligarem oferecendo crédito, eu falo isso porque eu tenho uma financeira. E eu acho que imagem é tudo e seriedade é tudo. Primeiro, você está ligando no banco? Que banco que você é? O banco não sei o quê. Primeiro, se é uma financeira, tem que saber o nome da financeira. Financeira tal, legal. Financeira, vou dar um exemplo. Financeira Brasil, um nome. Financeira Brasil. Você é da Financeira Brasil? Então, por favor, você pode passar o seu CNPJ da Financeira Brasil? Consulta o CNPJ. Entra no site da Receita Federal, vê se existe essa Financeira Brasil mesmo. Se existir, ótimo. Já vê que existe, está falando a verdade. Esse é o primeiro passo. Veja pelo site da Receita onde está localizado. Entra no Google, vê se existe no Google Maps, vê se existe a localização, se está lá, existe uma foto, vê se tem um site. Isso é muito importante, porque, infelizmente, tem muitas financeiras sérias que ligam que oferecem crédito e que geram empregos diretos e indiretamente. E tem pessoas que abusam mesmo. Hoje eu recebi uma maneira de estarem clonando um celular, falando que é da Datafolha, querendo saber sobre Covid, como que a pessoa se teve Covid, como que reagiu, e depois no final fala assim, olha, você recebeu um WhatsApp com um número, você fala o número para mim? A pessoa repete o número, quando vai ver o telefone está clonado. Isso daí é um absurdo, quer dizer, é abusar da situação, abusar até da própria Covid para clonar um celular. Isso é o último golpe que eu soube, que tiveram de clonagem de celular. E usar também as pessoas, ligarem para a pessoa falando ser de um banco X e não se identificar como uma financeira. Eu sou da financeira, do exemplo, Financeira Brasil, correspondente do banco tal. Aí sim, isso é o correto, que deve ser dito. Isso é o correto. Agora, se vê que está errado, desliga o telefone. Procura ver, procura saber, procura ver o CNPJ, procura ver se existe mesmo essa financeira. Porque tem muitas financeiras corretas, sérias, como as franquias BMG, como eu falei, Crefisa, N's financeiras, né? E eu acho que tem que tomar todo o cuidado, sim, porque existe golpes e as pessoas passam golpes. Infelizmente, pode estar passando golpe aí na mãe de vocês, no pai de vocês, na vovó, no vovô, e quando vai ver, o dinheiro não entra numa conta que não existe, na conta do golpista. Isso daí está acontecendo muito. E eles abusam da situação, abusam dessa fragilidade que nós estamos passando hoje para aplicar esse golpe. Infelizmente, é o nosso país, né, gente? É triste isso. É triste a gente passar por isso, é triste a gente saber, e clonar celular também, às vezes a gente fala, como acontece? Mas acontece. Pessoas inteligentes que eu conheço, pessoas assim, amigas, amigos próximos, clonam o celular, quando vai ver, caiu no golpe. É um absurdo um negócio desse.
Então, eu peço para que tenha o máximo de critério para dar informações pessoais, principalmente se alguém liga, olha, eu sou fulano, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se identificar. Ah, eu sou fulano, meu nome é Maria Fiorini. Ah, a senhora é Simone? Simone, é o seguinte, estou vendo aqui seu CPF. Aí sim, mas nunca falar, Simone, qual que é o seu CPF? Não, não passe dados nenhum dados deve ser revelado, principalmente dados pessoais. Esse é o primeiro passo. Sim. O doutor, esses dias eu recebi uma ligação telefônica dizendo que eu estava com 3 contas de consumo de uma determinada empresa em atraso. E minhas contas são todas débito automático, não tinha possibilidade de estar em atraso nesse sentido. E aí a pessoa falou assim, olha, eu estou te mandando o código de barras agora por torpedo SMS e você já faz o pagamento. Então, a gente percebe também que tem, né, a indústria do telemarketing da picaretagem, né, para ligar. Eu vi também uma informação bem importante, eu estava vendo um golpe na internet, porque hoje em dia alguns bancos estão fazendo cartão Wi-Fi, que é o cartão que ele simplesmente você encosta na maquininha e ele já passa. Eu esses dias fiz um pedido, delivery, e quando chegou, a pessoa, o qual tem muito carinho de uma empresa que eu consumo na cidade, simplesmente encostou o cartão e passou o valor. E aí eu falei, você não vai colocar o cartão na maquininha e eu digitar a senha? Não, é o Wi-Fi. Encostou, passou. Então, tem pessoas que não sabem disso, você tem a conexão Wi-Fi do seu cartão de crédito ou débito, quando você passa, às vezes, num estabelecimento, se ele não for de confiança, se você está viajando, está distante, eles inserem o cartão na maquininha, digita a senha e depois encosta no Wi-Fi. Inclusive, tem pessoas desligadas que andam com o cartão na bolsa, tem até golpista andando com a maquininha em ônibus, em transporte público, porque ele encosta a maquininha no cartão e já foi, né? Então, eu diante dessa informação, já liguei para o meu banco e falei, olha, eu quero diminuir o valor, é R$50, passou disso, não passa no Wi-Fi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e orientar as pessoas do nosso convívio. Eu acho que isso é muito importante, essa orientação que a senhora colocou aí. Nós temos mais uma pergunta na tela aqui. Eu tenho uma pergunta, a próxima pergunta, só um minutinho, é da Wanda. Claro, por favor. Tá. Oi, Pamela, tudo bem? Só cortando um pouquinho a respeito do cartão. Isso que você falou é uma coisa bem atual, muito, muito séria isso, do cartão. E, inclusive, o que está acontecendo muito hoje, o do cartão que encosta na máquina. Inclusive, as pessoas esconderem na bolsa, a maquininha, tomar o máximo de cuidado. Tem uma medida que a gente pode fazer, é o seguinte, eu particularmente, tudo que eu gasto no cartão, vem para mim no meu SMS do celular. Então, por exemplo, se tem uma compra que eu não fiz, na hora eu ligo para a operadora do cartão de crédito. Não fiz essa compra. Por isso, gente, defesa do consumidor é uma coisa séria. Por quê? A partir do momento que você tem um cartão de crédito, você não fez essa compra, liga, reclama e fala, não fiz essa compra. Eu não reconheço essa compra. Por quê? Tudo que é feito de uma maneira que não é presencial, você pode reclamar. Você tem 7 dias para reclamar. Agora, nesse caso que encosta a máquina, é presencial, mas pode sim, porque o cartão, ele é aquele cartão que faz a leitura. Então, o banco, ele tem que se responsabilizar sim com isso, tá, Simone? Isso serve de alerta. E uma outra situação que você falou assim, ligaram, estava atrasada. Eu recebi um e-mail da operadora, né, a NET, agora é claro, né, falando, né, porque minha conta também é débito automático, e eu recebo pelo e-mail a conta para saber quanto que eu estou gastando. Eu recebi uma conta num valor absurdo, porque a minha conta é pouquinha,
Se a pessoa, se eu sou desavisada e pego e pago essa conta, você tem noção? Isso está acontecendo direto com todo mundo. E inclusive, eu reclamei com a Claro, tudo, eles falaram, olha, isso é um golpe que está acontecendo hoje, e, por favor, eles pediram, é uma operadora séria, não é propaganda, por favor, mas isso aconteceu comigo. Eles falaram, quando acontecerem isso com vocês, por favor, entre em contato com a gente está tomando as medidas necessárias. Por isso que a gente tem que reclamar, não jamais ficar sem reclamar, certo? Tanto com o banco, como com as operadoras, com tudo que vim indevido, tanto ligações, como e-mails de contas que não tem nada a ver com o nosso gasto. Sim. Tem golpes. Observação, porque são golpes. Tem golpes que eles pegam até remessas de boletos e mandam, e a pessoa recebe o boleto e acha que é o boleto para pagar. A gente até recomenda, clonagem, né, que se você é empresário, você envia boleto para algum cliente, destaca lá a informação no e-mail, se vai por e-mail, não sei, quando for pagar esse boleto, certificar-se que é da empresa X, porque as pessoas pagam o boleto com código de barra e às vezes não conferem o nome do cedente, né? É bem importante. A gente tem que ver. Além de passar o código de barras, por exemplo, no celular, né, no banco, observa se aquele código de barras está batendo com o número que está no boleto, porque se não bater, também é clonagem, é golpe. E qualquer um cai, viu, gente? Eu não estou isenta de não cair nesse golpe, não. Todo mundo pode cair. Na hora que a gente está menos desatento, caiu. É isso mesmo. E é impressionante como as pessoas se aproveitam da vulnerabilidade humana para fazer, né, essas artimanhas. Nós temos uma pergunta da Wanda na tela. Gostaria de saber, fora os bancos, se as pessoas não conseguirem negociar suas dívidas, qual o outro caminho? Oi, Wanda, tudo bem? Minha linda. Olha, primeiramente, né, a tentativa é que eu falei, né, tentar com o gerente, ligar para o gerente, tentar negociar. Agora, existe um outro caminho, chamado saque. Liga para o saque do banco, que eu tenho certeza que o banco, ele quer negociar a dívida. Porque o banco, ele quer receber. Porque eu fui bancária há muito tempo, e quando um cliente ligava assim para mim, principalmente os devedores, né, que estão querendo negociar, na hora eu pegava, não, com certeza, vamos negociar, com certeza, porque isso entra como crédito para a agência. Então, se o gerente ele está fazendo esse desdém nessa situação, liga para o saque do banco e fala, estou tentando negociar e o banco não quer receber. Poxa, hoje em dia, querer pagar e negociar é uma coisa fantástica, né? Tem que reclamar, liga no saque. Tenho certeza que menos de 24 horas, alguém da diretoria, que seja do banco, alguém vai estar retornando essa ligação e vai estar negociando, sim. Tá certo? Obrigada, Wanda. Sim. Nós temos mais alguma pergunta aqui na tela? Doutora, antes da pergunta na tela, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. As pessoas, né, os nossos consumidores ou empresários que estiverem vivendo aí cobranças de juros abusivos ou não estiverem conseguindo essas negociações, mesmo comprovando os seus problemas econômicos e tudo mais, estiverem sofrendo de questões abusivas, existe algum caminho jurídico? Nós sabemos que o melhor momento é a conciliação, é ligar, é conversar, é acertar, é tentar, isso é mais barato, pode ser mais rápido. Contudo, existem caminhos jurídicos? E que dicas jurídicas a senhora dá para essas pessoas que estão sofrendo desses juros abusivos ou dessas negociações abusivas nesse momento? Eu diria isso porque eu, como advogada, sou favorável a negociações, principalmente a arbitragem. Eu acho que para ir para o judiciário,
seria, em último caso, como eu falei, porque é um desgaste econômico, porque quando vai para o judiciário, tem que contratar um advogado, obviamente, e um desgaste da pessoa mesmo, né? Porque aquilo fica, audiência, hoje está tendo audiência tudo por videoconferência, né? Em primeiro lugar, é tentar negociar com os gerentes. Segundo lugar, não tem jeito de negociação. Aí vai ter que ir mesmo procurar os seus direitos. Quando vê que a coisa vai para um lado que é abusivo, que é uma taxa abusiva, um juros abusivo, precisa ver se realmente é abusivo, porque muitas taxas que estão colocando são autorizadas pelo Banco Central. Muitos clientes vão até mim e perguntam, olha, doutora, eu estou pagando o financiamento, tudo, mas está abusivo. Não tem nenhum julgado em si concreto que fala assim, olha, algum acórdão, algum julgado que derrube uma taxa, que falam abusiva. Lógico, cada caso é um caso. Se você vê que está pagando uma coisa, que o contrato, fez um contrato, o seu contrato que você assinou é uma coisa, e quando você vai ver é outra, ou está cobrando indevidamente, aí sim, aí é abusivo. Procura o judiciário, procura um advogado, se for, no caso, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, pode ir direto no juizado, que é o juizado especial civil. Agora, os fóruns já estão voltando a trabalhar, estava bem remoto, né, não conseguia ter acesso. Espera um pouquinho, né, porque está abrindo agora, então vai ser aquele tumulto, mas procura o juizado. Mas tem que ver se realmente é abusivo. Se alguma coisa no contrato que a pessoa assinou está diferente do que está sendo cobrado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se entrar numa demanda judicial e perder essa demanda judicial, corre o risco ainda de ter que pagar o advogado do banco ainda da parte. Então, tem que ficar bem atento em relação a isso. Doutora, eu fiz conciliações trabalhistas, alguns fazíamos essas conciliações. Ficava a empresa de um lado e ficava o funcionário do outro. Aí a gente fazia. O que leva para o judiciário não é necessariamente o foco em resolver o problema. Eu vou fazer alguma coisa para te prejudicar. Que essas questões emocionais atrapalham essas negociações, atrapalham esse processo da pessoa resolver o problema. Desculpa, eu não entendi bem a pergunta, Simone. Acho que nós tivemos um problema de conexão aqui. Eu vou retomar, desculpe. Eu estava dizendo que, por um tempo, eu trabalhei em uma câmara arbitral e nós fazíamos as conciliações, né, trabalhistas. Do lado o funcionário, do outro lado o empregador. E nós verificávamos, tentávamos chegar num consenso, até mesmo para o parcelamento verbas em câmara arbitral. E eu percebia que muitas vezes o que impedia essa conciliação e o que levava ao judiciário não era só a questão de resolver o problema, era a mágoa. Eu não vou falar com você, não vou resolver com você, porque eu estou magoado, eu não quero papo, né? A gente vê isso, a senhora é especialista também em direito da família. A gente vê, né, a família, o casal, não quero papo, o advogado resolve. Claro, favorecendo o trabalho do advogado querido, um abraço para todos os nossos advogados que procuram fazer o seu papel e ajudar a população. Um abraço mesmo de coração. Às vezes, na questão familiar, não quero papo com você. Cada um pode ações de
ego, de mágoa, de birra, de marra, atrapalham esse processo de negociação, esse processo de resolver a questão jurídica? Como que a senhora vê isso? Olha, Simone, atrapalha muito, porque o ego, né, da pessoa, quando acontece isso, principalmente quando o exemplo que você deu, né, da família. A família é muito delicado. Quando tem uma audiência de família, é muito por exemplo, as pessoas que estão lá, né, eu como advogada representando o meu cliente, eu sei exatamente como é o ego da parte que está na frente, ou talvez do meu cliente. Eu procuro minimizar o máximo possível, sabe? Usar o bom senso. Mas tem situações que a pessoa não quer saber de negociação, não quer negociar. Não, eu não quero nem saber. Deixa rolar, deixa o juiz decidir, não quero saber disso. E acaba brigando, e muitas vezes chorando, ameaçando. Já aconteceu uma situação comigo, no fórum, eu ser ameaçada pela parte. Você acha que é absurdo? Eu ser ameaçada, eu falei, mas eu não sou parte, eu só estou representando o meu cliente. É difícil, a pessoa fica cega, fica cega e acha que o advogado é parte, não é. E mesmo nossos colegas advogados, a gente entende que eles também estão fazendo a parte deles. Eles querem chegar no bom senso, porque todos nós, advogados, nós queremos a negociação. Queremos o que, que é a negociação? A negociação é que seja bom para os dois lados. Lógico que um pouco você tem que abrir mão de alguma coisa, como a outra parte também tem que abrir mão de outra coisa. Alguém tem que abrir mão de pouquinho para chegar num bom senso, para chegar numa negociação. Então, não dá para ser uma negociação, não dá para ser bom só para um lado. Se for só para um lado, então não é negociação. Então, deixa o juiz decidir. E todo mundo quer uma negociação, os juízes querem, você também foi mediadora, você sabe que o melhor caminho é a negociação, é a arbitragem, e isso é a tendência do judiciário, e vai ser a grande tendência, isso já acontece há muito tempo, nos tribunais americanos já aconteciam, nos tribunais dos outros países, e agora chegou aqui no Brasil, e com força total, e vai chegar um tempo que essas negociações vão ser dentro do escritório, não precisa, vai chegar um tempo que vai ser dentro do escritório, junto com o mediador, e hoje cada vez mais está acontecendo isso, e a gente tem que ver que tem que deixar os ânimos para trás, deixar o ego para trás, e pensar no momento de fazer uma negociação que seja bom para os dois. E, infelizmente, isso acontece, Simone. Acontece muito, e não só o processo de família, tem processo trabalhista que isso acontece, que a pessoa não quer acordo de jeito nenhum, que não quer, não, eu quero que execute. Às vezes é por causa de pouca coisa. Será que não dá para ceder por pouca coisa? Não, quero que execute. E fica uma situação difícil, tanto para a empresa, às vezes a empresa não quer essa execução, e a empresa também não tem todo o dinheiro para pagar no momento, quer um parcelamento, ou talvez uma redução, um desconto, porque está numa situação difícil, mas às vezes o reclamante chega e fala, não, eu quero isso, é meu direito, e bate no peito, é meu direito, vai fazer o quê? O que se faz? Deixa julgar. E muitas vezes a empresa tem que ser executada. E quem perde? Quem perde são os dois, porque às vezes a empresa não tem o que executar. Vai executar o quê? Executar que não tem? Às vezes é melhor receber menos, mas receber, ter a certeza que vai receber, porque gera um título executivo, porque a partir do momento que fez o acordo, a empresa tem que cumprir. E se não cumprir,
ela vai ter uma multa contratual, vira um título executivo. Geralmente, o juiz, quando vai homologar essa arbitragem, ele coloca em alguns casos, 50%, alguns casos até na área trabalhista, 70% se não cumprir o acordo. Então, a empresa, se não cumprir esse acordo, 70% gera um ônus muito grande. E o melhor caminho é o acordo. Eu sempre acho que deve ser o acordo. Mas tem hora que não dá, tem hora que vai para a sentença mesmo. E quando vai para a sentença, muitas vezes os dois lados saem perdendo. Principalmente quando um dos lados não tem como pagar. Sim. Bem esclarecedor, obrigada. Nós estamos findando o nosso tempo. Doutor, o tempo passa e a gente nem percebe, né? A nossa comunidade tem muitas perguntas. Eu gosto quando tem perguntas, porque começa a interagir. Fica ruim só eu falando, porque eu não sei se eu estou sanando todas as dúvidas. Inclusive, você falou que tinha uma dúvida da Pamela, é isso? Nós temos uma última pergunta aqui na tela. Sim. Nós temos mais uma pergunta na tela aqui. Questão de conexão, chega um pouco de delay para mim, tá? Então, não quero parecer mal educada. É que às vezes eu estou falando com delay, aí corta. Me perdoa, doutora. Nós temos uma última pergunta aqui na tela. Nós responderemos todas as perguntas. E tem uma última pergunta. Rodolfo? É a pergunta da Débora Vieira. Doutora, e as escolas, como ficou com as aulas online? Alguma previsão de redução oficial do valor? Oi, boa noite, Débora, tudo bem? Um grande beijo para você. Isso é um assunto complicado, viu? Houve, sim, um acordo que foram feito com as escolas e o próprio o órgão o próprio sindicato das escolas, juntamente com o PROCON, fizeram um acordo oficial das escolas que forem dar aula online, diminuir o valor, reduzir o valor das mensalidades. As escolas estão diminuindo, sim, algumas, elas estão querendo saber se realmente há necessidade, se os pais estão passando por uma redução também dos seus valores, né, de salário, se reduziu o salário, reduziu o seu benefício, o que seja, está tendo, sim, essa negociação. Mas isso não é uma lei, de assim, falar, olha, existe uma lei, por enquanto os tribunais ainda não estão, está tendo, não é como eu falei do aluguel, né, que está sendo uma tendência dos tribunais estarem 100%, 90% passíveis a isso, mas as escolas estão, sim, reduzindo. Tem algumas escolas, inclusive, que nem os pais precisam procurar, você vê que bacana. Tem escolas que eles mesmos já dão a redução no boleto. Tem algumas escolas particulares que os pais pagaram, principalmente cursos de inglês, por exemplo, que os pais pagaram no cartão de crédito, que eles devolveram uma parte, porque está tendo aula online. E tem escolas que realmente, infelizmente, é aquela negociação, você tem que mostrar a sua necessidade, e a gente sabe que os dois lados está difícil, né? Para a escola também está difícil, porque a escola continua, a escola tem que pagar as despesas, a escola tem que pagar água, luz, tem que pagar os funcionários, então está sendo difícil para os dois lados, mas eu acho que nesse momento
eu vejo que as escolas, sim, elas estão fazendo essa redução. Eu não vejo nenhuma escola que não esteja, que está sendo bastante falar, não vou fazer. Eu não vi ainda alguém que negou a fazer essa redução. É lógico que são percentuais, às vezes não chega no que os pais querem, mas também tem a situação das escolas, porque tem escolas que estão numa situação difícil também, que tem que pagar aluguel e que tem que pagar, mesmo estando fechadas, né, tem que pagar todas as despesas, e são despesas grandes, porque a folha de pagamento da escola é que gera o maior impacto financeiro. Mas está tendo, sim, está tendo negociação. Eu não vejo nenhuma escola se recusar. Eu posso complementar? Posso complementar, doutora, a Por fala da gentileza, porque senhora? você É uma coisa que é importante um também grande esclarecer. colégio. É só uma coisa que é importante esclarecer, trazendo um esclarecimento para a população, né, até nesse âmbito de escolas, é o PROCON. No primeiro momento, ele soltou uma nota de que as escolas que deram desconto. E depois o sindicato das escolas entrou com pedido em relação a isso, e o PROCON soltou uma nota oficial em 7 de maio. Então, rapidamente, só queria trabalhar os 7 pontos da nota oficial do PROCON de 7 de maio. Então, ele fala o seguinte, né? Que, num primeiro momento, as escolas devem, né? Ele diz que suspender as cobranças de aulas extracurriculares, refeições para o ensino integral e outras despesas que não regular. Então, se tinha aula no período inverso, a alimentação inclusa no pacote, a família não pode ser cobrada deste ponto. Por quê? Porque ela vai ser cobrada pela aula regular, pelo horário regular das aulas. Outro ponto, que é o número 2 do documento do PROCON, o PROCON disse que as escolas não podem estar fechadas e não fornecer um canal de atendimento para as famílias. Então, precisava ter esse canal de e-mail, de telefone, que não pode a família ligar na escola e não ter essa resposta. No terceiro momento, né, o PROCON ele diz que as escolas devem ter celeridade nas negociações. O que isso significa? Não significa que a escola tem a obrigação de dar o desconto, mas ela tem que abrir para uma negociação. Mesmo porque este desconto está atrelado a escolas que não têm política alguma de descontos. Se a escola já tem no seu programa uma política de prova de bolsas, uma política que contempla um percentual de desconto, desconto de adimplência, desconto de fidelidade, desconto de permanência, a escola já tem essa política. Então, ele fala isso para desconto para uma escola que não trabalha absolutamente nada de benefício. O número 4 do documento do PROCON diz que as pessoas que não tiverem infraestrutura, o aluno não tem condição alguma de ter tablet, internet, computador. Este aluno tem direito a um plano de reposição de aulas, quando da retomada às aulas presenciais. Isso é mais um ponto. O número 5 do documento diz que as escolas não podem se recusar a atender e responder à família em mais de uma semana. Então, a escola precisa ter essa resposta para a família, né? E o próximo ponto diz o seguinte, que caso não haja este acordo, as escolas, aí o PROCON entra como um intermediador do processo. Então, a escola que não tem uma política de descontos já no seu estatuto, a escola que não tem um canal de atendimento para a família, a escola que não abriu a possibilidade de negociação, de ouvir a proposta do pai, a escola que a criança não teve acesso à infraestrutura, nem tampouco à condição de acessar o recurso online,
E a escola, e a família que não teve uma resposta, isso sim o PROCON pode interagir, entrar, né, com essa resolução. O que a gente precisa pensar também é o seguinte, muitas vezes a escola não consegue fazer a negociação dentro daquilo que a família deseja. E isso não é uma obrigação legal da escola. A escola, às vezes, pede documentos para que ela possa ter uma política coesa com todas as famílias, o que também não é obrigação da família de mandar. Mas uma coisa que é importante a gente considerar é que, às vezes, as pessoas falam, a escola reduziu conta de luz, conta de água. Às vezes, dependendo da estrutura, isso é um percentual muito pouco. Vale lembrar também que se a escola não deixou de pagar seu professor, não deixou de pagar as suas contas, a escola está funcionando. O que acontece é que a escola precisa garantir essa aula online de qualidade. A aula precisa ser de qualidade, ter esse acompanhamento com as crianças e garantir a aprendizagem. Uma coisa também muito importante nesse processo todo é entender, né? Talvez, eu não sei se as pessoas têm essa conscientização. Existe um documento, doutora, que é o plano de retomada das aulas. É verdade. Esse plano é um protocolo que o governo pede que as escolas se enquadrem. Todas as escolas precisam fazer esta cartilha com este plano, que envolve, inclusive, sanitização. As escolas terão custos quando do retorno às aulas. Custos com logística, com readaptação de sala de aula, com álcool gel, com higiene, com sanitização. Então, percebo que essa é uma relação... Uma balança, né? Família, é uma balança, né? Então, assim, a família precisa ver se na escola do seu filho as aulas online estão funcionando com qualidade. Doutora, tem escola, por exemplo, que não está dando a jornada integral, a escola está dando uma aula por dia. Então, respondendo esta mãe, precisa verificar se a escola está dando a aula online, se está garantindo a aprendizagem da criança, se está fazendo a cartilha para o plano de retomada, se quando da retomada das aulas vai ter essa segurança. E a nossa recomendação é que a família procure a escola, o setor de atendimento, para que ela seja escutada, tenha a sua questão acolhida, né? Essa é uma prática que a gente faz aqui e que dá muito certo. Então, o mais importante é se seu filho está aprendendo, né? Se ele está garantindo essa aprendizagem. Então, desculpa me estender um pouquinho, mas só queria esclarecer esse documento do PROCON, porque é muito importante, e dizer que temos todos os lados da moeda. A gente tem o lado da família que perdeu a renda, o lado da escola que não deixou de pagar o seu professor, mas o mais importante disso tudo é o lado deste ser humano que é a criança. Esta criança sendo amada, sendo acolhida, sendo bem tratada e aprendendo, né? Essa garantia que a gente tem que olhar. Então, só queria complementar isso. Me desculpe. Vamos às considerações finais. Quero saber qual a sua fala final, sua dica final. Se as pessoas precisarem de crédito, estiverem com dificuldade, qual que é a dica final de ouro que a senhora traz para toda a nossa comunidade? Olha, as minhas considerações finais é o seguinte: bom senso. Sempre bom senso. É muito importante, nesse momento de pandemia, procurar, principalmente essas pessoas que estão endividadas, procurar fazer o planejamento financeiro, rever as suas dívidas, renegociar com o banco, se está devendo para o banco. Essas são as palavras-chave. Outra coisa muito importante, observar muito o quanto você está pagando de juros. Será que esse juros está valendo a pena? Veja se vale a pena. Por que não vou renegociar com o banco? Será que vale a pena estar usando o cheque especial, quando eu falei desde o começo? Porque, será que vale a pena usar o cheque especial? Será que vale a pena parcelar o cartão de crédito?
eu acho que sentar com o gerente e tentar fazer uma negociação, um planejamento financeiro da sua conta. Falar, olha, gerente, eu preciso nesse momento da sua ajuda. Eu quero que estou com essa dificuldade, eu acho que tem que abrir, falar, abre o coração, fala, olha, estou com essa dificuldade, está acontecendo isso na minha vida financeira, eu sei que é momentâneo, e vocês, o gerente, ele também está passando pela mesma dificuldade, ou alguém da família dele, ele sabe o que está acontecendo, e ele tem o bom senso. Lógico que tem decisões que não dependem dele, depende de um comitê de crédito, depende de uma pessoa acima dele, mas tem decisões que ele pode ser tomadas. Pede para que faça um planejamento como que está a minha vida financeira. Eu estou gastando muito cheque especial, estou gastando muito no cartão de crédito. Eu quero rever isso daí. Eu quero fazer um parcelamento, eu quero negociar. É sempre o caminho, é a negociação. Reduzir custos, né? Isso daí é uma coisa importantíssima. Fora essa dica que eu estou dando, é o planejamento financeiro. É o mais importante, é sentar com a família, ver com a família o que está gastando, o que está sendo gasto, o que é necessário, o que não é necessário, e cortar algumas coisas que devem ser cortadas no momento, que sejam algumas coisas que não são tão necessárias. Isso é fazer um planejamento financeiro, porque sem planejamento, a nossa vida não vai para frente. Nem a nossa vida, uma empresa, ela precisa ter um planejamento. É como se fosse um planejamento de voo, ninguém consegue ir em lugar nenhum se não tiver um planejamento na vida. A gente tem que planejar tudo. Onde nós devemos chegar? Onde nós vamos? Onde chegaremos? É essa a dica de hoje. Eu agradeço a todos que mandaram, acessaram, a todos que vi aí, que eu vi embaixo, obrigada a todos, obrigado a todos que compartilharam, eu vi aqui no meu WhatsApp, pessoas até fora do Brasil que eu vi, né, obrigada, tem pessoas do Canadá, tem pessoas de Londres, tem um amigo meu de Londres, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Que delícia, o pessoal de Londres e Canadá. Sim, um grande beijo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Do Canadá também, eu fico muito feliz. Doutora, você é muito querida, viu? Você tem uma legião de fãs aqui. Não, obrigada. Não é bem. Olha, gente, eu queria agradecer, eu queria pedir a licença e a palavra para agradecer todos que estão aqui, os nossos funcionários, os nossos familiares, os nossos alunos, mas eu que começou uma legião, perdão, nós estamos com um problema técnico aqui travando, mas começou uma legião de fãs chegando, os rotarianos, o pessoal de Santo André, o pessoal tem muito carinho pela senhora, que gostoso isso, viu? Fico muito feliz por entrevistar. Nossa, eu só tenho que agradecer a todos, aos que eu vi aí, eu vi a Alessandra, grande amiga, as que fez a pergunta, a Lucia, a Wanda, Débora, Pamela, agradeço o Gesso, meu sócio querido, amado da FGCred, agradeço ao Fabrício, que trabalha comigo no escritório, agradeço a todos nossa, eu fico muito feliz mesmo que estão acompanhando a live, agradeço o colégio que deu essa oportunidade, a você, Simone, pelas perguntas, a sua explanação foi de extrema importância em relação a essa dúvida da negociação com as escolas, porque realmente é uma dúvida que todos os pais, eu sou mãe, também tenho filho no colégio, e é uma dúvida que todo mundo tem. Parabéns ao Colégio Barão de Mauá,
que trouxe excelentes profissionais, eu acompanhei quase todas as lives, estou gostando muito, ainda tem amanhã, tem mais uma. Parabéns a todos. Ai, muito... doutora, obrigada mesmo. Nós aqui do Barão, nós temos essa preocupação com essa comunicação. Então, nós estudamos, as pessoas que trabalham aqui estudam. Então, nós vamos estudar a nota do PROCON, vamos ver a questão legal, e nós mandamos um comunicado para a família com cada ponto do que a gente está fazendo nisso, né? Dando essa satisfação. Olha, aqui o PROCON falou, a nossa ação é essa. Tanto que nós cortamos todas as cobranças das aulas, no caso integral, todos esses pacotes nós deixamos de cobrar. Então, assim, essas negociações são feitas família por família, não tem jeito, porque a gente tem que acolher aquele pai, o pai do setor viário. Nós sabemos que o setor viário está difícil, às vezes a pessoa trabalha na empresa que está entrando em execução judicial. Ouvir, o importante é ouvir a família, entender o problema da família. Eu vi que esta mãe fez este comentário. Mãe, se você tiver qualquer dúvida, eu me coloco à disposição, e que nós possamos também olhar com esse carinho para a escola, porque quando a escola ela reduz, né, o número de alunos ou ela reduz o recebimento, ela também vai precisar tomar ações. E os nossos professores, eles não pararam de trabalhar. Ter um carinho, né? Então, essa comunidade que inovou, teve escola que investiu em tecnologia para poder capacitar os professores. A nossa sorte é que a gente já tinha os professores capacitados no programa Google Education, né? Então, é isso. Olha, eu ficaria aqui muito tempo falando com você, porque além de você ter um conhecimento, você é uma pessoa agradável, com essa leveza. Eu tenho uma última pergunta para você, posso? Lógico. O empresário e a pessoa física, as pessoas que quiserem te procurar para ter essa assessoria e essa questão de crédito, como que a gente te acha? Como que a gente fala com você? A gente tem vários pais aqui que são empresários, microempresários. Se precisarem desse serviço, dessa assessoria, desse contato, desse direcionamento de crédito, como que as pessoas te acham? Olha, tem o WhatsApp. Bacana, apareceu o contato aqui no telão. Isso, pode estar entrando em contato. O WhatsApp é da empresa. Independentemente, se quiser estar falando comigo, pode falar que quer falar com a Fiorine. E mesmo que não seja crédito, seja qualquer dúvida que tenha, eu estou à disposição de todo mundo, pode perguntar. Qualquer dúvida que ficou ou que queira sanar, eu estou à disposição. E quero agradecer, Simone, ao colégio e agradecer a você também a transparência que você teve, o carinho que você teve pela nossa amiga que fez a pergunta e se colocando à disposição. Isso é muito sério. Uma escola como, não porque eu estou fazendo a live por estar no Colégio Barão, longe disso, mas isso se chama transparência. Isso é uma coisa certa. É colocar à disposição, é mostrar o que é certo. E isso daí se torna uma solidez. Isso é empresa. Além de ser uma empresa, é um colégio que trabalha com pessoas, vê sentimentos, porque para deixar um filho no colégio, o filho é a coisa mais preciosa que os pais têm, mais precioso, é o bem mais precioso que tem. E deixar num colégio transparente, que tem todo esse carinho, que eu estou vendo, que eu realmente não conhecia, e essa transparência, realmente vocês estão de parabéns, é isso aí. Obrigada, querida. Receba também os cumprimentos da nossa diretora-geral, presidente da Fundação Abraham Kaczynski,
Senhora Ivone Kaczynski, que está aqui nos assistindo, está te mandando um abraço. Obrigada. Gente, ficaria muito tempo falando com você, nosso tempo está esgotado, muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco. Que amanhã a gente encerra a nossa semana do Você Mais Próspero. Nós tivemos aqui pessoas falando sobre a importância da comunicação no processo de prosperidade. Nós tivemos aqui a questão de como tirar a ideia da cabeça, né, e colocar para a realização. Nós falamos aqui um pouquinho sobre as finanças comportamentais e como a mente pode favorecer a sua tomada de decisão em relação ao dinheiro. Hoje a senhora brilhantemente falou sobre muitas dicas, né, de endividamento, de crédito e de soluções das pessoas. E amanhã nós vamos fechar com a querida Marivel Duncan. Marivel Duncan vai falar sobre comunicação ativa construtiva no processo da prosperidade. Até amanhã, às 20 horas. Espero todos vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente.